Fala galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 12ª aula. Pessoal, capítulo 2, tá? Capítulo 2 do caderno 3 agora, página 25. Acompanha aí, ó. A memória nas artes contemporâneas. No capítulo anterior, observamos que o resgate da memória é essencial para a construção histórica e cultural de uma civilização. Nesse capítulo, vamos abordar como se dá a expressão da memória em diversas frentes da arte contemporânea. Veremos, por exemplo, que a arte visual contemporânea faz esse resgate por meio de obras em formatos não convencionais e que não ocupam necessariamente o espaço público para fazer uma homenagem ou marcar um acontecimento. Da mesma forma, vamos observar que as canções são capazes de eternizar momentos inesquecíveis. E finalmente, veremos como as artes gráficas foram um importante instrumento de registro sociais ao longo do tempo. Vamos lá? Aí a gente está vendo um monumento. A obra chama Monumento e não deixa de ser um monumento também, de Susan Hiller, feito aí entre 1980 e 1981, tá? Lembrando que Susan Hiller é uma artista nascida nos Estados Unidos, que morava em Londres, né, no Reino Unido, e a sua prática artística inclui instalação, vídeo, fotografia, performance e escrita, tá? Ela morreu aí com 78 anos, né? Acho que vítima de um câncer de pâncreas, é isso mesmo, tá? Em 2019 agora ela morreu, 78 anos. Bom, a obra Monumento dela, da artista estadunidense Susan Hiller, registra em placas o nome de pessoas que realizaram atos heróicos ao longo da história. Aí tá uma tomada mais próxima para vocês verem melhor. Agora, a memória nas artes visuais contemporâneas. Bom, a gente está vendo aí um monumento aos veteranos do Vietnã, da Guerra do Vietnã, né, dos Estados Unidos contra o Vietnã, em Washington, tá, nos Estados Unidos. Essa foto é de 2017, tá? Já vimos como as artes de outras épocas nos ajudam a lembrar a história e que há diversos tipos de monumentos que ocupam preferencialmente os espaços públicos. Mas e os monumentos contemporâneos, né? Será que eles mantêm esse formato? Lembrando que contemporâneo é dos dias atuais, né? Dos dias de hoje. Será que eles mantêm esse formato? É o que veremos a seguir. A gente está vendo aí uma obra chamada Stone Perstand, Pedras de Tropeço, de Gunther Deming. E ele é um artista alemão, conhecido pelo seu projeto, né? Esse projeto aí, Stone Perstand, que pedras, obstáculo, né? Do alemão Stoppen, né? Quer dizer tropeçar, e Stein, pedra, né? Como uma homenagem às vítimas da perseguição nazista na Alemanha, tá? Bom, estudamos no capítulo anterior que muitos monumentos contemplavam, em sua maioria, feitos históricos, festivos e comemorativos. Contudo, após a segunda metade do século XX, que também é o período que compreende o que se denomina de arte contemporânea, houve uma ascensão dos chamados antimonumentos. Antimonumentos homenageia as vítimas de algum evento marcante em nossa história. Vemos essa condição aplicada
tanto aos soldados mortos no Vietnã, com o memorial, quanto no trabalho do artista alemão Günther Deming, denominado Stolperstein, ou Pedras de Tropeço, em Berlim. Bom, o termo monumento, ele vem do latim moner, que significa advertir, exortar, lembrar. Na antiguidade, a tradição de construção de monumentos esteve ligada mais à comemoração de vitórias bélicas, né, de guerras, do que a ideia de advertir. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, e sobretudo no contexto do processo de memorialização de Auschwitz, lembrando que Auschwitz eram os campos de concentração, né, e extermínio de pessoas, localizada na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, né, que se desenvolveu uma estética do que se tornou conhecido como antimonumento, que de certa maneira funde a tradição do monumento com a de comemoração fúnebre, comemoração das mortes, né? Bom, então desse modo, né, o sentido heróico do monumento é totalmente modificado e deslocado para um local de lembrança, na chave da admoestação, vamos dizer assim, né? Admoestação é advertência, conselho, não conselho, admoestar. Da violência e da homenagem, ao mesmo tempo, aos mortos, né? Bom, em 1986, houve um marcante desastre em uma usina nuclear na cidade de Chernobyl, na Ucrânia, onde está acontecendo a guerra, né, da Rússia, da Ucrânia. Diversos profissionais se empenharam para minimizar as consequências da explosão e sofreram graves consequências em sua saúde, levando muitos a óbito. Em homenagem a esse esforço de pessoas comuns, né, elevou-se um monumento aos bombeiros em ação, como é o caso aí desse monumento aí em Chernobyl, na Ucrânia, de 2019. Um trabalho que não está diretamente ligado a uma representação humana é a biblioteca que a artista inglesa Raquel Whitterhead reproduziu em concreto na Praça Judenplatz, em Viena, na Áustria. O monumento é uma homenagem às perdas ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial, às vidas ceifadas e também ao conhecimento censurado, pois durante esse período foram destruídos milhares de livros, como estão sendo destruídos também milhares de perfis aí de Facebook, Instagram, de pessoas que contestam, né, por exemplo, as urnas eletrônicas, né, contestam o processo eleitoral. Bom, aí a gente está vendo aí o monumento do Holocausto de Raquel Whitterhead, feito em 1995. Tá? A Raquel, ela é uma escultora inglesa, ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Turner. O prêmio Turner ele só é dado a pessoas com menos de 50 anos, a artistas britânicos na área de artes visuais, tá? É um grande prêmio aí. Em 1993, e é uma das artistas pertencentes ao Young British Arts, Jovens Artistas do Reino Unido, tá? É maravilhosa. Bom, em 1982, o artista alemão Joseph Beuys fez a instalação urbana denominada 7.000 Carvalhos. A obra foi executada para uma exposição quinquenal realizada na cidade de Kassel, na Alemanha. Durante 5 anos, entre 1982 e 86, o artista plantou cerca de 7.000 mudas de árvores ladeadas por pedras de basalto na cidade. Uma cidade de recuperação simbólica da confiança nacional e das cidades alemãs.
Então tá aí, ó, 7.000 carvalhos de Joseph Beons, em 2012 essa foto, né? O Joseph, ele chamava Joseph Heinrich Beons, ele foi um artista alemão que produziu em vários meios e técnicas, né? Em vários meios e técnicas, incluindo pintura também, escultura, fluxos, que é um movimento artístico de cunho libertário, né? Concretizado aí pela mescla de diferentes artes, né? Primordialmente da arte visual, mas também de música, literatura, tá? O happening também, o que a gente é também uma expressão das artes visuais, que apresenta a característica das artes cênicas, tá? A performance também, muito parecido com o happening, tá? Mas aí que tem um rendimento assim, de um indivíduo, né, do próprio artista, realizando ali, ou em grupo de seres humanos, de animais ou de outros seres vivos, né, de máquinas ou equipamentos, produtos, sistemas, enfim. Performance, onde o próprio artista desenvolve ali a sua arte. Vídeo, instalação. Ele é considerado um dos mais influentes artistas alemães da segunda metade do século XX, que vai de 1901 ao ano 2000. Tá? Ele morreu com 64 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca, né? Uma parada cardíaca aí. Né? Bom, e continuando, só lembrando, né, que a infância, a adolescência e a velhice das plantas, né, como as fases da vida funcionam no mundo vegetal. Então, a árvore, ela torna-se madura quando está pronta para se reproduzir, né? Minerais e açúcares são usados para desenvolver flores, onde a fertilização dos óvulos gera sementes e frutos, que protegem as sementes até que germine. Uma árvore como a Teca florense, em apenas 3 semanas, tá? O carvalho demora mais de 40 anos para produzir esse processo. Nossa Senhora, por isso que o carvalho é tão forte, né? Tem raízes profundas. Tá? Continuando aí, pessoal. Música e memória, nacionalismos. Quantas vezes já não nos deparamos com alguma canção que nos fez lembrar algo? Uma melodia ou uma letra que desperta alguma memória marcante é um fenômeno constante para os ouvidos humanos. Essa capacidade mnemônico é relativo à memória, né, da música, foi muito bem utilizada ao longo da história. Os séculos 18 e 19, que vai de 1701 a 1900, são considerados períodos vinculados à ascensão dos estados nacionais e, consequentemente, do nacionalismo. Dessa maneira, houve uma produção de canções direcionadas à exaltação dos estados-nação. Além do italiano Giuseppe Verdi, o polonês Frédéric Chopin compunha em prol da liberdade polonesa da dominação russa e compartilhando desse ufanismo, que ufanismo é o orgulho acentuado, o patriotismo abundante, né? Houve a valsa Danúbio Azul, do austríaco Johann Strauss, que veio a se tornar uma espécie de hino vienense. A gente está vendo aí a imagem de uma pintura de Erich Siemiradsky, feita em 1887. Chama-se Chopin toca para a família Radziwiłł, em 1829. Esse grande pintor russo, né? O nome dele é Henryk Hector Siemiradsky. Ele foi naturalizado polonês, tá? Baseado em Roma. Ele ficou conhecido por suas pinturas academicistas
bem tradicionais e pelas cenas da antiguidade, principalmente greco-romanas, as antiguidades pastorais e do Novo Testamento, distribuídas em várias galerias pela Europa. Ele morreu aí com 58 anos, tá? Bom, dá uma escutadinha agora na música Danúbio Azul. Ó, essa que tá tocando aí é o Danúbio Azul, do austríaco Strauss, mais conhecido como Strauss, né? Nasceu em 1825, faleceu em 1899, que é a música que veio se tornar uma espécie de hino de Viena, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui agora, essa imagem é a capa da partitura da valsa Danúbio Azul, tá? Que vocês estão escutando aí, tá? De Strauss, de 1886, essa partitura aí, tá? Você sabia? O alemão Friedrich Schiller foi o autor de Ode à Alegria, ou Ode an die Freude, na versão original, né? Esse poema foi a inspiração de Ludwig van Beethoven, famoso Beethoven, ao compor a sua Nona Sinfonia, também conhecida como Hino à Alegria, né? Dá uma olhada aí nessa Nona Sinfonia, né, de Beethoven. Lembrando que o Beethoven foi o compositor germânico, né, alemão, do período de transição entre o classicismo e o romantismo. Ele é considerado um dos pilares da música ocidental pelo incontestável desenvolvimento tanto na linguagem como do conteúdo musical demonstrado nas suas obras, tá? E permanecendo como um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos, entre aspas, né? O resumo de sua obra é a liberdade, observou o crítico alemão, no caso Paul Becker, né? Ele dizia também que a liberdade política, a liberdade artística do indivíduo, sua liberdade de escolha, de credo e de liberdade individual em todos os aspectos da vida. Grande Beethoven, né? Morreu aí com 56 anos de idade, né? Bom, continuando. Modalidades agora. A gente está vendo aí uma estátua de Ludwig van Beethoven em Born, na cidade de Born, na Alemanha. Bom, modalidades musicais que servem a homenagens. Então, por exemplo, Ode, como a gente viu, né? É um poema lírico que na antiga Grécia era diretamente direcionado para o canto ou a declamação, seja por indivíduos ou corais. O texto da Ode necessariamente estava vinculado à exaltação de algum fato, ato ou personalidade. Já o hino é um canto ou poema composto de versos em enaltecimento a algum herói, ou acontecimento ou nação, como o hino à bandeira nacional de Olavo Bilac, tá? Esse hino aí que a gente está escutando, Olavo Bilac, chamado Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, nasceu aí no Rio de Janeiro, faleceu também lá, foi jornalista, contista. Contista é que fez contos, né? Que é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasias, acontecimentos. Ele foi cronista, cronista é uma crônica, né? Que fez crônicas, que é uma narração curta, produzida essencialmente para ser vinculada na imprensa, né? Foi poeta brasileiro, considerado o principal representante do parnasianismo, que é uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo e naturalismo, tá? No país, no Brasil. Foi membro também fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 15 da instituição, cujo patrono é
Gonçalves Dias, né? Que foi um poeta, advogado, jornalista, etnógrafo, teatrólogo brasileiro, quer dizer, um grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária, tá? Grande Gonçalves Dias. Olavo Bilac faleceu aí com 53 anos, tá? Grande Olavo Bilac. Continuando. Subindo novamente. Esse foi o desejo no coração de muitos cidadãos na Itália no início do século XIX. Por centenas de anos, a Itália foi dividida em cidades-estado, muitas delas dominadas por potências estrangeiras. Após a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, de Napoleão Bonaparte, surgiu um movimento de unificação na Península Italiana. E as óperas de Verdi foram vistas como hinos desse desejo político. Tanto é que acabaram tornando-se trilha sonora do movimento político chamado Risorgimento. Verdi foi tão importante para a história do país que um mês após sua morte, mesmo após sua morte, um mês depois, em janeiro de 1901, houve uma procissão pública para homenageá-lo, grande José Fortunino Francesco Verdi, Ele nasceu em Roncole, que é uma comuna italiana, uma cidadezinha, morreu em Milão, também na Itália, mas conhecido como apenas Verdi, Foi um compositor de óperas do período romântico, sendo na época considerado o maior compositor nacionalista da Itália e mais influente do século XIX, tá? Assim como Richard Wagner também, famoso Richard Wagner, outro grande maestro compositor, tá? Isso no caso na Alemanha, Então as suas obras de Verdi, são executadas com frequência em casas de ópera em todo o mundo e transcendendo os limites do gênero. Alguns de seus temas já estão há muito enraizados na cultura popular, como no caso La Donna é Mobile, tá? Como vocês podem ouvir aí, essa música La Donna é Mobile, que é uma área, Uma área, um tipo do terceiro ato da ópera Rigoletto, criada por próprio Giuseppe Verdi, Sendo que essa primeira performance aí, ela foi feita em 1851, tá? Bom, artes gráficas agora, como memória. A gente está vendo um papiro egípcio, tá? De 4.500 anos antes de Cristo. Está em exibição hoje no Museu do Cairo, no Egito. Cairo, cidade do Egito, em 2016. Lembrando que papiro é uma superfície obtida de planta de mesmo nome, Papiro, e utilizada para a escrita. É um papel feito de papiro, uma planta. Então, nas artes gráficas, resultam de um estágio processual da perpetuação da memória. Por esse meio, histórias, crenças, narrativas, literatura, ciência, manuais, ilustrações e toda forma de conhecimento da humanidade puderam ser transferidas da tradição oral para a escrita e todos os manuscritos para o impresso. Desde a pré-história até civilizações antigas, paredes de cavernas e muros foram o suporte propício para a transmissão e a permanência do conhecimento por meio de pinturas e escritos. Pergaminhos, papiros, lembrando que pergaminhos é a superfície feita de pele de caprinos, ovelhas, e utilizada para a escrita, que se dizia que era um pouco melhor do que os papiros, mais resistentes. E papéis funcionaram e funcionam como um aprimoramento desse processo, culminando no surgimento da prensa manual e hoje em dia da impressão a laser, em substituição ao trabalho manuscrito. É a evolução do papel, da imprensa, da prensa, da reprodução. Aí a gente pode ver um detalhe do manuscrito, chamado MS Vitellius C. III, que descreve os benefícios medicinais de plantas e animais. Olha que interessante, tudo feito à mão.
E aqui Cordex 98, de Pedro Ferres, 1415 a 1478, tá? Lembrando que Pedro Ferres foi um bispo, né? E catedral católico romano-espanhol, tá? Romano-espanhol. Ele nasceu em Constantina, né, que é um município da Espanha, tá? E ele era parente, no caso, do Papa João Paulo II, do Papa Paulo II, tá? Que foi chefe da Igreja Católica daí meados de 1464, enfim, até a sua morte em 1471, tá? Bom, nas imagens acima, vemos nessas imagens que a gente viu, vemos a presença do gesto do planejamento gráfico, ou seja, um arranjo visual, uma intenção de organização do conteúdo nos manuscritos. O cuidado com a escolha de tipografias, que é o tipo de letras, o estudo das letras, ornamentos, quer dizer, decoração e ilustrações, mesclado com a atenção à disposição textual, quer dizer, como foram colocadas as letras, é um atributo das artes gráficas presentes nessas experiências pioneiras, né, iniciais. O termo iluminura aplica-se tanto à pintura dos manuscritos, tá? Também chamada de miniatura, quanto à pintura em pequenas dimensões sobre qualquer suporte, com destaque para os retratos que, mais frequentemente e com grande desenvolvimento no Ocidente, entre os séculos XVI e XVII, são realizados com extraordinária precisão. Nos dois casos, o tamanho minúsculo das representações contrasta com a especial precisão dos detalhes. A importância da pintura de manuscritos, mais comum sobre pergaminhos e realizada por diferentes técnicas, foi muito grande na Idade Média, especialmente durante os séculos 13 e 15. Pode-se falar em autêntica Idade de Ouro da Iluminura, com obras de excepcional refinamento. Tais iluminuras têm sempre relação com um texto. Aparecem a princípio inseridas entre as frases ou intercaladas. Então eram aquelas pinturas, né? Ou então aquelas letras, início dos parágrafos, faziam aquelas letras pintadas, decoradas, às vezes até com ouro, né? Muitas com ouro, né? Faziam muitos para Bíblia, criações, né? Escritas bíblicas, né? Então é muito interessante as iluminuras. Vejamos quais são os elementos base da experiência das artes gráficas contemporâneas. A diagramação é um recurso fundamental para a construção gráfica, pois é responsável pela clareza e eficiência da comunicação. Diagramação é como são colocadas as imagens, as letras dentro de uma página, né? Essa ferramenta é utilizada para a organização dos elementos textuais e imagéticos, quer dizer, imaginários, na página. O design gráfico é o elemento que cuida da tradução da ideia ou da informação que se deseja passar em peça gráfica. O designer pode produzir a aparência de peças impressas e também virtuais, como sites e aplicativos. Para tanto, o profissional lança mão de elementos composicionais, como a ilustração, a fotografia e a tipografia. Como a gente pode ver aí, na primeira edição, da primeira capa da revista brasileira Cruzeiro, em 1928. Cruzeiro foi uma revista semanal, né, brasileira, lançada no Rio de Janeiro, tá, editada aí por Assis Chateaubriand, grande Assis Chateaubriand, né? Tem uma estrada aqui estadual que passa por Rio Preto, aqui, chamada Assis Chateaubriand. Foi um jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresário, mecenas e político, tá?
destacou-se aí como um dos homens públicos mais influentes aí. Depois temos também o Carlos Malheiro Dias, né? O famoso Carlos Dias, o jornalista, cronista, romancista, enfim, político, historiador. E foi sucedido depois por Antônio Ascioli Neto, né? Foi cantor, só que ele já foi para a área de música, né? Ele era cantor, compositor de música popular. E depois, por fim, José Amádio. José Amádio já era um jornalista, né? Muito conhecido nos anos 50, 60 aí. Aí ele era editor da revista Cruzeiro. E que em 60 imprimiu um novo design editorial, que ficou conhecido como Bossa Nova. Foi a principal revista ilustrada brasileira, da primeira metade do século XX, tá? E deixou de circular em julho de 1975, tá? Pessoal, valeu, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.